E aí entramos no capítulo 24, os dois últimos versos do capítulo 23 e todos os capítulos, ou melhor, todos os versículos de Mateus 24. E vamos usar esse texto como texto principal de toda a nossa trajetória por escatologia durante 10 semanas. Escatologia é uma palavra grega, vem de duas palavras: escatô, que significa fim, e logia, que significa estudo. Então escatologia é o estudo do fim, ou o estudo dos últimos tempos. Então nós não vamos estudar só a volta de Jesus, só o arrebatamento, só o anticristo, só o número da besta, só a grande tribulação, só o começo das dores. Não. Nós vamos estudar tudo até o fim. Até o quê? Fim de quê, pastor? Fim da Bíblia? Não. Fim do mundo. Esse mundo um dia vai acabar. Esse mundo conhecido, esse planeta como você conhece, esse sol como você conhece, essa lua como você conhece. Então escatologia é o estudo desse fim. E se você perceber, essa palavra escatologia, ela foi até substituída por uma outra palavra, muito por causa da mídia, por causa de Hollywood, por causa dos filmes, que é a palavra apocalipse. Tudo que fala sobre tragédia, catástrofe ou sobre o fim, a própria mídia usa esse nome, apocalipse. Mas apocalipse significa revelação. O que significa apocalipse? Revelação. Apocalipse não significa fim. O que significa fim, o que estuda o fim quer dizer, é escatologia. Mas em Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, foi revelado o fim de todas as coisas. Então nós não vamos nos deter a Apocalipse, não. Nós vamos nos limitar aqui nessas 10 semanas para estudar o fim de todas as coisas. Pastor, e por que vai ter um fim? Repita comigo: porque teve um começo. A palavra Gênesis significa começo. Então o mesmo Deus que começou vai terminar. E quando terminar será o fim. Pastor, mas e aí, pastor? Acabou tudo? Calma. Serão feitos novos céus e nova terra. Quem entendeu isso, diga amém. E o nosso objetivo aqui, diga para o seu irmão, não é ter medo. Isso aqui não é filme de terror não, tá? Isso aqui é para nós estudarmos os últimos acontecimentos. E vamos começar então por um sermão de Jesus, podemos assim dizer, aí em Mateus, que pouco crente entende. E tem muito pastor que voa nisso daí. Mas diga comigo, eu vou entender, vou receber e aprender. Então vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 37. Jesus terminou dizendo. Então há um contexto aqui na história, que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas você pode estudar em casa se quiser, onde isso aqui é consequência de algo que Jesus está ensinando, está falando. E quando ele termina esse ensinamento, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava falando, ensinando, pregando sobre a perseguição que aquela cidade de Jerusalém, capital de Israel desde Davi, foi Davi que fez de Jerusalém a capital da nação, fez com vários profetas, perseguindo esses profetas, desprezando esses profetas, matando esses profetas. E o maior profeta que ela vai perseguir, desprezar e matar será exatamente quem? O próprio Jesus.
Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré, sede do seu ministério é Cafarnaum, mas Jesus morre onde? Em Jerusalém. Mas também ressuscita onde? Em Jerusalém. Jerusalém é o palco da traição. Jerusalém é o palco da paixão. Jerusalém é o palco da morte, é o palco do sepultamento, mas também é o palco da ressurreição e será o palco da volta de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então Jesus está falando sobre essa cidade, e Jesus fala com pesar. E a expressão que Jesus usa é a expressão como assim a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger. Assim eu quis fazer com você, Jerusalém, mas você não aceitou. E agora vem uma profecia. Agora vem o quê? Diga para o seu irmão, Jesus é profeta. Aprendemos isso na escola passada, quem se lembra aí? Amém? Jesus é profeta. Repita comigo, o profeta profetiza. Agora olha a profecia, versículo 38. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Verso 39. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Preste atenção nisso. Vai chegar um tempo, Jesus está prometendo, esse tempo ainda não chegou. Essa profecia do verso 39 ainda não cumpriu, que o povo de Jerusalém, que persegue e mata profetas, vai dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe quem é o bendito que virá em nome do Senhor? Jesus, que virá nas nuvens descendo até Jerusalém, montado num cavalo branco. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus que é humilhado, perseguido, julgado, condenado, morto, sepultado em Jerusalém, vai voltar com glória em Jerusalém. Agora, meu irmão, deixa eu adiantar com você, deixa eu ir lá na frente. O ser humano, irmão, é capaz de tanta coisa absurda que é impressionante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os judeus rejeitaram Jesus. Por isso diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não ia nem falar isso hoje, mas resolvi falar. Quem está aí em cima na multimídia aí, se puder pesquisar para mim, o Golden Gate, coloca a foto do Golden Gate aí no telão. Golden Gate é um portão de ouro, se você não sabe. É a porta principal de Jerusalém. Como Jesus prometeu que ele iria voltar, o que Jesus prometeu? Ele iria voltar, ele profetizou porque ele é profeta. E Jesus vai voltar e passar em um portão em Jerusalém. Você sabe, ou vai saber agora, que a cidade de Jerusalém foi destruída. E nessa destruição que aconteceu na cidade de Jerusalém, que já vai fazer 2000 anos, um portão ficou intacto, irmão. Está intacto até hoje. Mesmo na conquista dos mouros, mesmo em todas as cruzadas que a Igreja Católica empreendeu, e o objetivo das cruzadas era reconquistar Jerusalém das mãos dos infiéis, que são os mouros, esse portão ficou intacto. Como os judeus, sacerdotes daquela época, não reconheceram Jesus, eles falaram assim: bom, já que Jesus virá, nós vamos fechar esse portão. Olha o Golden Gate aí. Você é lá em Jerusalém. Está vendo o portão aí, os dois portais redondos em cima? Quem está notando aí, diga amém. Amém. Esse é o Golden Gate. Eles fecharam o portão, porque a profecia de Jesus vai vir para passar nesse portão aí. Agora olha a inteligência. Bom, já que ele virá para passar no portão, eu fecho o portão, tem portão para ele passar. Irmão, o ser humano é extraordinário, irmão. E Jesus não abre não, né? Ou não pode ir outro lá e abrir o portão para Jesus, não, mas o portão está lá fechado. Agora, olha o absurdo. Ser humano é incrível, irmão. Como Jesus não pode entrar em cemitério, preste atenção. Como Jesus não pode entrar em cemitério porque ele é Messias, e cemitério, entre aspas, é mundo dos mortos, terra da dor, terra do silêncio. Aqui na frente do portão eles fizeram um cemitério. Já que Jesus vai vir para passar aí, a gente fecha o portão e na frente dele constrói um cemitério.
Só que eles esqueceram, irmão, que Jesus vai ressuscitar os mortos também. Olha o ser humano, a incredulidade que faz. Aí vai passar nesse portão, eu fecho. Onde tem morto ele não entra, vamos fazer um cemitério aqui. Ô tonto! Mas ele vai ressuscitar mortos. Isso é só para você entender o que a cidade de Jerusalém faz com profetas, fez com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então eu fui lá na frente, deixa eu retroceder agora, volta a fita aí. Vamos voltar aqui novamente, Mateus 23, 39. Eu afirmo a vocês que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E sabe quem que virá em nome do Senhor? O Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Jerusalém que perseguiu Jesus vai dizer: Deus abençoe aquele que vem. E aí nós vamos para o capítulo 24, avança por favor. Você erra quando pensa que quando termina um capítulo, termina a história. A Bíblia, quando foi escrita originalmente, não foi escrita em capítulos. Os capítulos foram adicionados muito depois, na Idade Média, por um bispo católico chamado Unger. Ele então colocou capítulos e versículos na Bíblia para facilitar a procura, para encontrar o texto, porque até então, como desde quando foi escrito originalmente, todo o texto bíblico era uma história só. Não tinha capítulos e versículos. Imagine então falar para vocês assim: irmãos, lá no parágrafo número tal, na linha número tal, na frase tal, você vai encontrar o texto que eu vou ler. Era difícil achar o texto. Então o que fizeram? Numeraram isso. Mas você não entende isso. Aí você pensa assim: terminou o capítulo 23, acabou a história, vai passar muito tempo, Jesus vai entrar no 24 agora. Não. A história continua. Essa divisão de números é só para facilitar nós acharmos o texto. Quem entendeu, diga amém. Então, capítulo 24, versículo 1. Qual o título na sua Bíblia do capítulo 24, verso 1? Jesus fala de quê? O templo ficava onde? Qual cidade ficava o templo? Jerusalém. O final do capítulo 23, o que Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Então olha, a história vai continuar. Mudou o capítulo aqui por uma questão didática para nós, mas a história continua. Versículo 1, 24, 1. Jesus saiu do pátio do templo. O que Jesus fez, irmãos? Então quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, Jesus estava onde? No pátio do templo. Quando Jesus sai do pátio do templo, continua o texto, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele, chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Verso 2. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. O templo construído pelo rei Herodes para conquistar a simpatia dos judeus se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma construção enorme, era uma construção muito maior que o templo original construído por Salomão, projetado por Davi. Herodes, que não era judeu, mas estava lá comandando Jerusalém por imposição romana, porque Israel se tornou província romana com a conquista de Roma de todo mundo daquela época, e César então coloca um governo que não é judeu, e o judeu não aceitava ser governado por quem não era judeu. Então Herodes, para conquistar a simpatia do judeu, constrói para o judeu o que havia de mais importante. E o que era mais importante para o judeu? O templo. E Herodes então faz uma obra enorme, extraordinária, que levou anos para ser construída. Era uma das maravilhas do mundo antigo, chamava a atenção, trazia a admiração de todos. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, olha que templo, Jesus, olha que pedras. E Jesus então solta outra profecia: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade.
aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus morre aproximadamente em 33 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo, algumas décadas depois, Roma vai sitiar Jerusalém com o general Vespasiano. César morre e Vespasiano vai para Roma para se tornar o próximo César. E o filho dele, Tito, fica no lugar dele no cerco a Roma, no cerco a Jerusalém. E em 70 depois de Cristo, essa profecia de Jesus se cumpre e o templo de Jerusalém é praticamente inteiramente destruído. Jesus é profeta. Diga isso comigo: Jesus é profeta. E o que ele profetiza no verso 2? Não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será. E foi? Foi. Não ficou uma pedra em cima da outra. O templo inteiro foi destruído. Pastor, o que tem do templo de Jerusalém? Nada. Não, pastor, tem o muro das lamentações. Agora o senhor errou. Opa. O muro das lamentações quem construiu foi Salomão, não foi Herodes. A única parte do templo que Salomão deixou, que Salomão construiu e ficou de pé até hoje, é o muro das lamentações. O templo que Herodes construiu, uma das maravilhas do mundo antigo, conforme profetizado por Jesus, foi totalmente o quê? Destruído. Terça-feira que vem, eu quero narrar para vocês como foi destruído esse templo e o que aconteceu na destruição desse templo. Vocês vão ficar de boca aberta. Por isso, aprenda uma coisa com o seu pastor. Sabe por que eu acredito que a Bíblia diz sobre o que vai acontecer? Porque o que ela disse que já aconteceu foi verdade. Se ela acertou sobre o que já aconteceu, isso me garante que ela também vai acertar sobre o que ainda vai acontecer. Agora, não apenas Jesus é profeta, mas a Bíblia é um livro profético. E guarda esse dado: 70% do que foi profetizado na Bíblia já se cumpriu. Falta se cumprir quanto? 30. E os 30% que faltam, basicamente é o quê? Escatologia. São os últimos acontecimentos. Esse templo já foi destruído. Isso não é o último acontecimento. Isso já aconteceu, exatamente como Jesus disse. E o texto continua. Vamos avançar, por favor. Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Presta atenção, porque aqui nasce a confusão dos crentes e até dos pastores. Jesus fala com os discípulos: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, como eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos. Mas chegará o tempo que vocês dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, quando disse isso, ele estava onde? Jesus, quando disse isso, estava onde? Lá no templo. Jesus, quando disse isso, estava onde? Olha lá, por favor, capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do pátio do templo. E aí então, os discípulos chamam Jesus e falam: que construção? Jesus disse: vai ser tudo destruído. E foi destruído quando? 70 depois de Cristo. Continua o texto, verso 3. Jesus agora está sentado onde? Lá no Monte das Oliveiras. Quando ele falou que o templo ia ser destruído, Jesus estava onde? Lá no templo. Os discípulos ouvem Jesus dizer que vai ser tudo destruído e eles ficam calados. E Jesus agora sai do pátio do templo e vai lá para o Monte das Oliveiras. Quando chega lá no Monte das Oliveiras, os discípulos vão fazer essa pergunta aqui para Jesus: conte para nós quando é que isso vai acontecer.
Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Coloca a foto para mim, a primeira foto que eu te enviei. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Tá vendo essa cúpula ali, que ali é azul e lá é dourada? Lá está original, ali está distorcido. Tá vendo aquela cúpula dourada ali? Quem está vendo ali, diga amém. Amém. Essa cúpula dourada aí é a Mesquita de Omar. Qual o nome daquilo dali? Mesquita de Omar é uma mesquita islâmica. É uma mesquita o quê? Islâmica. Mesquita islâmica adora quem? Adora Allah. Aí onde está essa mesquita islâmica, era onde foi construído o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído quando? 70 depois de Cristo. Não ficou pedra sobre pedra. Olha lá, você está vendo algum templo ali? Não, é só a mesquita. Aí onde essa mesquita está construída é o Monte Moriá. Aí onde essa mesquita foi construída é o Monte o quê? Moriá. E o que aconteceu no Monte Moriá? Quem se lembra? É o monte onde Abraão iria sacrificar Isaac, e não deixou, porque um anjo apareceu e disse: Abraão, não faça isso, porque agora sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, voltando a 2000 anos atrás, no lugar daquela mesquita tinha o quê? O templo. Quando Jesus falou vai ser tudo destruído, ele estava onde? Ali. Agora sobe a outra montanha lá. Está vendo que a montanha é meio deserta? Está vendo as árvores aqui do lado esquerdo? Quem está vendo? Ali é o Monte das Oliveiras. Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Desse templo até no Monte das Oliveiras, os discípulos estão em silêncio. Mas eles estão com a dúvida aqui: quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer o quê? Quando é que isso vai ser destruído e o Senhor vai voltar? Que Jesus profetizou duas coisas. Vai chegar um tempo que vocês vão dizer, Mateus 23, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus, antes de ir, ele já está profetizando. E está profetizando o quê? Eu vou voltar. Capítulo 24, ele faz outra profecia. E tudo isso vai ser destruído. Os discípulos ouviram e aguardaram o momento certo para fazer pergunta. Olha para mim. É muito bom quando você ministra e alguém chega perto de você no momento certo e te faz perguntas sobre aquilo que você ministrou. Os discípulos prestaram atenção, eles ficaram ligados naquilo. E Jesus então sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras. Hoje, século 21, nas estradas atuais, do templo até o Monte das Oliveiras, são 10 minutos de caminhada. Imaginando que no tempo de Jesus seria mais ou menos ao mesmo tempo, imaginando isso, não sei se é, por 10 minutos Jesus está andando com os discípulos, e os discípulos estão pensando o quê? Quando é que isso vai acontecer? O que os discípulos estão pensando? Quando é que vai acontecer o quê, irmãos? Capítulo 24, final do verso 3. Repita comigo: que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Que foram as duas profecias que Jesus fez. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Levanta sua mão e fala assim: um dia eu vou a Jerusalém para fazer esse percurso, de onde era o templo até o Monte das Oliveiras. Só para refrescar sua memória, que tem gente que não liga as coisas. Lá no Monte das Oliveiras tinha um jardim. Qual o nome dele? Lá no Monte das Oliveiras tinha um jardim. Qual o nome dele? Alguém falou baixinho? Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus fez uma oração. Que oração foi essa? Ele estava tão agoniado que ele orou, e seu suor se transformou. Foi ali, naquelas árvores ali. São árvores chamadas oliveiras. Não, pastor, não tinha essas árvores lá não, meu irmão. Oliveira, ele vive mais de 1000 anos, você não sabe, tá? Por isso que é uma árvore que representa a bênção de Deus, é a árvore das oliveiras. Jesus suou gotas de sangue ali. Levanta sua mão e diga: um dia eu vou lá. Nem que seja para suar gotas de sangue trabalhando. Aí que eu vou.
Vamos avançar? Versículo 4, capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu. Jesus respondeu o que, gente? A pergunta dos discípulos: quando é que o Senhor vai voltar? E quando é que essas coisas vão acontecer? Quais coisas? Quando é que vai ser tudo destruído e não vai ficar pedra sobre pedra? Olha o que eles perguntam para Jesus no verso 3. Repita comigo: que sinal haverá? Então olha para mim. Antes de Jesus voltar, haverá sinais. Antes do templo ser destruído, haverá sinais. Versículo 4, acompanhando. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Vamos falar isso juntos. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Eles estão querendo saber a data. O advérbio é de tempo. Quando? E Jesus já começa: tomem cuidado para que ninguém engane. 5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Verso 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Preste atenção. Separe destruição de Jerusalém e o fim. Preste atenção. Separe a volta de Jesus e o fim. Quem está me entendendo, diga amém. Os crentes misturam, colocam tudo num evento só. Não, são eventos distintos, são eventos separados por um espaço de tempo. Jesus está ensinando isso aos discípulos, porque eles perguntaram: quando é que isso vai acontecer e qual é o sinal? Jesus então está dizendo: ninguém engane vocês, vai ter guerra, vocês vão ouvir falar de guerra, vai ter gente dizendo que é o Messias, mas não se enganem, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será. Verso 7. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará, e em vários lugares haverá e tremores. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Mas já é o fim? Não. Então olha para mim. Para de falar que é o fim do mundo, porque não é. Eu vou repetir, olha para mim. Pare de falar que é o fim do mundo, porque não é. Vamos lá contextualizar o que nós lemos? Volta aí um pouquinho, por favor. Vamos lá, versículo de número 8. Aliás, 5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. O que Jesus falou? E dizendo: eu sou. Até no Paraná tem um dizendo isso. E não é de hoje. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Então tá bom, vamos lá, versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Quem já ouviu notícia de guerra aí? É todo mundo, irmão. Pastor, guerra na Afeganistão, é meu fim. Você é bobo, irmão? Pastor, guerra do Golfo Pérsico é o fim. Você é bobo, irmão? Pastor, invadiram o Bagdá. O que tem, irmão? Pastor, guerra no Kuwait, daí, irmão? Olha o que diz aí, verso 6. Não tenham medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Não tenha medo quando, pastor? Quando você ouvir falar de quê? Olha, quando você ouvir o barulho de batalhas ou notícias. Olha para mim. Você ainda não ouviu barulho de batalha, você só ouviu notícia de guerra. Que bomba que você ouviu explodindo? Brasileiro já ouviu isso? Não, tem muitos povos aí que já ouviram. Mas a gente o que ouve é tiro, dependendo do bairro que você mora. Fogo de artifício dizendo que chegou o bagulho. Ou cabeça de negro que os moleques ficam estourando por aí. Mas isso não é barulho de guerra não, barulho de batalha. Não, a gente não ouviu isso não. Não, a gente já ouviu falar de notícia. Repita comigo: não é para ter medo.
Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será. Então fala para o seu irmão, para de dizer que é o fim do mundo, aterrorizando os outros. Eu já vi gente evangelizando a sua seita, Jesus está chegando o fim, viu? Irmão, que argumento é esse para você pregar, irmão? Não é assim não. Não, deixa o Espírito Santo usar você, prega o amor de Deus, não terror do fim não. Não é agora não, quem está entendendo, diga amém. Verso 8: essas coisas serão como as primeiras dores de parto. E Jesus vai usar uma linguagem muito comum, que a mulher, quando vai dar à luz, a parto normal ou natural, acontecer as primeiras dores, já vai nascer agora. Não, irmão, tem mulher que rala, mas rala. Começou a doer hoje, o moleque faz vir só daqui uns 10 dias. Começou a doer hoje, vem daqui uns 5. Começou a doer hoje, vem daqui uns 3. Ou você acha que é igual dor de barriga? Já dá e sai. Não, leva um tempo. Jesus está dizendo que não é para você ter medo, repita comigo, porque isso será como as primeiras dores de parto. A dor que arrebenta ainda virá. Não é essa aí não. Verso 9: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Vamos dar uma pausa aí. Quem já foi preso por causa de Jesus aí? Quem já foi maltratado por causa de Jesus aí? Quem já morreu por causa de Jesus aí? Quem já foi odiado por causa de Jesus aí? Então olha para o seu irmão e fala para ele de novo: para de dizer que é o fim. Isso não aconteceu com a gente. Agora olhe para mim. Do versículo 9 em diante, Jesus vai se limitar à destruição de Jerusalém e não ao fim do mundo. Eu estou adiantando o que vem lá na frente. É só para sua mente não embaralhar, apesar dela já está embaralhada. Eu estou tentando desembaralhar o negócio aí para você. Se você não tiver entendimento dos fatos e da história, você confunde muito o capítulo 24, o capítulo 23 e o capítulo 25 de Mateus. Vamos avançar. Versículo 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Você viu que para chegar o fim, preste atenção, vai acontecer antes muitos sinais. Os discípulos perguntaram: qual é o sinal da sua vinda e do acontecimento dessas coisas? Então tudo isso que você está vendo, e vamos recapitular aqui para você não ficar com dúvidas, volta lá no versículo de número 10. Nessa época ou nesse tempo, muitos vão abandonar a sua fé. Você conhece gente que abandona a fé? Abandonar a fé hoje é falado sobre desviar. A Bíblia fala sobre apostatar da fé, que é a mesma coisa. Muitos vão abandonar a fé. Hoje não tem muita gente que abandona a fé? Tem gente que tem fé hoje, amanhã não tem mais não, irmão. Tem gente que tem fé nesse culto, no próximo não tem. Tem gente que acorda com fé, almoça sem ela, janta com ela e dorme sem ela de novo. O povo hoje é muito instável, crê e não crê, ao mesmo tempo que não crê, está crendo. Jesus está dizendo isso. Versículo de número 11. Aliás, continuando no final do verso 10. E vão trair e odiar uns. Existe traição hoje? Entre marido e esposa, entre irmãos, entre sócios, entre amigos.
e odiar uns aos outros. Existe ódio hoje? Jesus está profetizando. Jesus é profeta. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos profetizados por Jesus. Não é de você se espantar, assustar. Que absurdo, o que está acontecendo? Que loucura, o que está acontecendo? Meu irmão, Jesus já disse isso. Isso está dito, registrado e escrito tem quantos anos? E você está achando que isso é novidade? Você está impressionado, assustado com isso? É porque você não lê as profecias. Não lê as profecias bíblicas, as palavras de Jesus. Versículo de número 11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Tem falso profeta hoje? Já teve no passado? Enganando muita gente? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Irmão, internet é o lugar dos falsos profetas. O que tem de gente enganando e gente sendo enganada ali é absurda. Versículo de número 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo um tempo que a maldade está fazendo o quê? A maldade está fazendo o quê? Quando você vê um homem estuprar uma criança, qual o nome que você dá isso? Maldade, cara. Quando você vê vários homens estuprando uma mulher, qual o nome que você dá isso? Maldade. Vamos falar do Brasil. Brasil protege mais animal que gente. Bate no animal, você vai preso. Bate no outro ser humano, é só lesão corporal. Dá para entender isso? Protege tartaruga e não protege bebê no ventre. A tartaruga vai lá, coloca os ovos na praia e ninguém pode pisar na praia. A tartaruguinha tem que viver, tá certo? Mas o homem coloca o sêmen na mulher e aquele bebê não tem que viver também? Nós estamos vivendo um mundo de inversão de valores, e nessa inversão a maldade impera. E você lê os jornais, assiste os telejornais e diz: mas meu Deus, que mundo é esse? O mundo que Jesus profetizou. Essa profecia já tem pelo menos quantos anos? 2000 anos, 2 milênios, 20 séculos. E você está assustado com isso? Isso já é profecia bíblica. Às vezes eu converso com os meus amigos pastores, isso vai para o YouTube, eles estão vendo aí, eles sabem disso. Eles falam: não, nós vamos evangelizar, ganhar vidas, e o mundo vai melhorar. Mentira, o mundo não vai melhorar. A gente pode evangelizar, pode ganhar vidas. Hoje tem mais igreja do que tinha antigamente, tem mais crente do que tinha antigamente. E por que o mundo não melhora? O mundo não melhora porque tem uma profecia. A profecia do maior profeta que esse mundo já viu é Jesus. Ele está dizendo: a maldade vai se espalhar tanto. Nós estamos vivendo em um mundo que a maldade vai fazer o quê? Se espalhar. E a consequência dessa maldade se espalhando, final do verso 12, é que o amor de muitos vai esfriar. Por um lado a maldade cresce, por outro lado o amor esfria. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, abrir meu coração. Quando eu pego uma criança para apresentar, dentro de mim tem uma certa angústia, porque o mundo que essa criança vai encarar é pior que o mundo que eu estou encarando. A maldade no mundo dele será maior que a maldade no meu. O amor no mundo dele será mais frio que o amor no meu mundo. Salomão, ele disse uma palavra que eu guardo muito. Ele diz assim: felizes são os que não nasceram. O homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, disse que felizes são os que não nasceram. Toda vez que eu pego uma criança e eu ofereço ao pai, eu apresento ao pai, na minha mente, automática e imediatamente vem esses textos bíblicos. Ah, pastor, eu vou deixar o mundo melhor para o meu filho. Não vai. Ah, pastor, eu vou deixar o mundo melhor para o meu neto. Não vai. E por que eu não vou? Porque a sua maldade é maior que a maldade do seu pai. A maldade do seu pai é maior que a maldade do seu avô. A maldade do seu avô é maior que a maldade do seu bisavô. Isso é profecia de Jesus.
Ilusão de você pensar, não, pastor, vamos um mundo de igualdade, um mundo de paz e amor, um mundo de ordem e progresso, um mundo de liberdade. Meu irmão, a profecia não é essa. O ser humano pode fazer todo o esforço dele para uma sociedade perfeita. A única sociedade perfeita que existiu foi Adão e Eva no jardim do Éden antes do pecado. Depois que entrou o pecado, não existe mais perfeição em sociedade. E às vezes a igreja, nós nos auto-iludimos e iludimos incautos na fé, dizendo que o mundo vai melhorar. Se toda a população de Juiz de Fora converter, nós vamos ter uma cidade santa. Mentira! Mentira! Gente, tem maldade dentro da igreja. Tem pessoas com amor frio dentro da igreja. Você imagina numa cidade. Diga para o seu irmão, é profecia de Jesus. Versículo 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Qual que é a profecia também? Mas quem ficar o quê? Firme até quando? O fim será o quê? Salvo. Então diga para o seu irmão, fica firme. Deixa de ser mole, deixa de moleza, fica firme. Já viu esses crentes moles? Não aguento, não vai, estou morrendo, não aguento. Pastor, minha mãe encavou, o mundo acabou, irmão. Diz seu irmão, fica firme. É ficar firme até quando? Até o fim. Aí você vai ser o quê? Salvo. Verso 14. E a boa notícia sobre o reino será o quê? Anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda. Então virá o fim. Quem entendeu, diga amém. Então o fim é agora? O fim é esse ano? Não. Pelo amor de Deus. Minha mãe fala uma coisa para mim, irmão, que falta de conhecimento destrói. Ela falou assim, Abraão, quando eu era jovem na igreja e a gente ouvia pregar sobre o Apocalipse, a gente ouvia pregar sobre escatologia, a gente falava, está acabando tudo mesmo. Eu falei assim, então eu não vou estudar não. Para que eu vou estudar? Não vai dar tempo de eu formar? Está vivo até hoje. Não formou para nada no mundo, porque era o fim. Era o quê? Era o fim. E cadê o fim? Repita comigo, porque não sabe interpretar os sinais. Jesus está falando dos sinais. Teve uma época que nós fomos a Ibitipoca. Lembra, Juninho? Lembra, Marquinhos? Está falando aí com a Cintia? E nós queríamos ir, não sei onde, lá naquele parque de Ibitipoca. Cachoeira de um lugar lá, um homem lá. Não, Janela do Céu, isso nós já tinha morrido. E a gente está andando, e lá, quem já foi lá sabe, quem não foi, vai, você tem que sofrer por si só, entendeu? E a gente está andando, um sol danado, e andando, e o Juninho, meu irmão, tá assim, o Dé era o guia, Dé da Castro, foi lá para os Estados Unidos. E o Juninho, ó Dé, não chega não? Tá chegando. Ó Dé, não chega não? Tá chegando, Júnior. Ó Dé, não chega não? Mas nunca que chega esse lugar, o Dé, o seu Júnior, Jesus falou que está voltando, voltou até hoje. Em outras palavras, espera, não é agora não. E a gente andou mais um carro para chegar na cachoeira. Tem crente assim hoje. Pastor, eu não vou mais estudar, Jesus está voltando. Pastor, eu não vou mais nem construir casa, Jesus está voltando. Então olha para mim, não casa também não, não faz filho também não. Morre virgem, Jesus está voltando. Vai casar, casa hoje. Casa esse mês. Faz filho no outro dia. Ou já casa com filho feito. Mas estudar, Jesus está voltando. Trabalhar, Jesus está voltando. Construir sua casa, Jesus está voltando. Diga assim, eu tenho que aprender a ler os sinais, interpretar as profecias. Então Jesus vai continuar. Qual o título aí agora? É aqui que entra a confusão. Jesus não faz uma descrição cronológica. Ele cita sinais, que são sinais da destruição de Jerusalém, e cita tempos, que são tempos do fim. Então, olha agora o versículo de número 15. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror. O que Jesus disse? O grande terror, de que falou o profeta.
que o leitor entenda o que isso quer dizer. Depois nós vamos estudar Daniel, verso 16. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Aí a pessoa que está lendo isso, não tem um entendimento histórico do texto, ele fala assim: peraí, eu vou orar para o fim não ser no inverno. Imagina a gente num frio danado, irmão, e ter que fugir. Quem está no campo não vai para a cidade, quem está na cidade vai para o campo. Quem está no terraço que desce, quem desceu que não vai para o terraço. Quem não tem roupa que sai sem roupa, não volta para buscar. Ah, eu vou ficar sem nada, misericórdia. Está vendo? Inverno não é bom nem para a volta de Jesus. O pastor falando que inverno é bom nada. Jesus tem que voltar no verão. Ele está falando, ora para não acontecer nessa época. E onde é que Jesus disse que isso é sobre a volta dele? Vamos lá. Para aí. A volta de Jesus é um acontecimento local ou mundial? Então, muito bom, você é inteligente. Se é mundial, por favor, olha o que está escrito no versículo de número 16. Então os que estiverem na região... Espera aí. Então os que estiverem na região... Espera aí. Então os que estiverem na região... Isso aqui é para o mundo? Não, isso aqui é para quem? Na região da Judéia, o que está lá? Jerusalém, que vai ser o quê? Destruída. Jesus agora sai do contexto mundial e entra em um contexto local. Ele não vai falar aqui do fim do mundo. Ele está falando aqui agora da destruição de Jerusalém, profetizada lá no capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Vamos avançar. Versículo 17. Aí quem está lá na Judéia, versículo 16 ainda, que fuja para onde? Que fuja para os montes. Quem está lá na Judéia, 17, que estiver em cima da sua casa no terraço, que faz o quê? Fuja logo. E não entra nem para pegar o quê? As suas coisas. Nada de bolsa, viu, irmã? Versículo 18. Quem está lá na Judéia e estiver no campo, que não volta para onde? Para casa, a fim de buscar as suas roupas. Verso 19. Quem está lá na Judéia e estiver grávida e for mãe com criancinha naqueles dias, ai delas, ai quer dizer dor. Verso 20. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Mas por que fugir no sábado? Porque no sábado, como era a lei do descanso, os portões da cidade eram trancados, para ninguém que está descansando lá dentro sair, e para ninguém que está descansando lá fora entrar. E como é que você foge com o portão trancado? A cidade era muralhada, cheia de portões. Nós mostramos um portão que foi fechado pelos incrédulos na profecia sobre o Messias. Então aqui nesse texto não é o fim do mundo. Aqui nesse texto é a destruição de Jerusalém, que aconteceu quando? Repita comigo, em 70 depois de Cristo. Versículo 21. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Verso 23. Deixa eu avançar, que já tocou meu sinal aqui, eu tenho que terminar. Mas só para avançar aqui, para você terminar, nós vamos continuar terça que vem. Pode estar parecendo complicado, porque é as bases que eu estou lançando para você. Venha comigo agora para o versículo 29. Qual o título aí do versículo 29? Agora não é mais destruição de Jerusalém. Agora é o quê? A vida do Filho do Homem. E observe as diferenças agora do texto. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará e a lua, as estrelas cairão, e os poderes do espaço
Então o sinal do Filho do Homem aparecerá, todos os povos da terra, e verão o Filho do Homem descendo, com poder e a grande trombeta, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Jesus está falando agora da volta quê? Da volta dele. É o fim do mundo? Não. Depois que Jesus volta, ainda vai acontecer muita coisa aqui no mundo. Não é Jesus voltar e o mundo acabar, não. Jesus volta com a igreja, tem os acontecimentos que nós vamos aprender ainda, mas a história do mundo vai continuar e ainda virá o fim do mundo, não é agora. Quem me acompanha, diga amém. Aí vem a lição da figueira, não vou ler porque o tempo já passou. O dia e a hora, verso 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente a vinda do Filho do Homem será como aconteceu no tempo. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou. Assim também será a vinda do Filho. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu. Lembrem disso: se o dono da casa soubesse quando chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem. Peraí, pastor, não disse lá na frente que o sol vai perder seu brilho, que a lua vai escurecer, que haverá sinais, estrondos, e agora aqui está dizendo que não vai ter nada? Aqui que entra a confusão. Jesus ele não fala cronologicamente os acontecimentos, ele vai citando os acontecimentos, e você tem que ter conhecimento histórico do texto para você saber diferenciar a volta de Jesus nas nuvens e o arrebatamento da igreja. A volta de Jesus nas nuvens vai ser anunciada, mas o arrebatamento da igreja não. O arrebatamento da igreja vai ser assim, no estalo, no abrir e fechar de olhos. Assim como a luz de um raio que sai do Oriente se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho. O arrebatamento não vai ter anúncio, vai ser lá no tempo de Noé. Estava todo mundo casando, dando em casamento, e de repente o arrebatamento viria. O arrebatamento virá quando houver tranquilidade nesse mundo, e não quando houver guerra. A volta do Filho do Homem nos céus não virá quando houver tranquilidade nesse mundo, e sim quando houver guerra. Se você não souber diferenciar os acontecimentos, você põe tudo dentro de uma panela só e essa comida não vai ser boa, porque você está atropelando acontecimentos e vai sair errado. Como o meu tempo já terminou, tem um quadrinho que a gente usa, um esquema, para a gente saber interpretar e diferenciar no capítulo 24 e 25 uma coisa da outra. Coloca aí para mim, por favor. Presta atenção aí. Está dando para ler daí? Repita comigo: destruição de Jerusalém, destruição do mundo. São acontecimentos iguais? Não. Destruição de Jerusalém já aconteceu. Destruição do mundo vai acontecer. Destruição de Jerusalém, Mateus 26, 36 até Mateus 24, 35. Destruição do mundo, Mateus 24, 36 até Mateus 25, 46. Vamos ver a situação do tempo então. Destruição de Jerusalém, o tempo é destruição do mundo, é desconhecido. Destruição de Jerusalém ocorrerá nesta geração. Destruição do mundo naquele dia. Nesta geração qual? Na geração de Jesus, que já passou, obviamente. Destruição de Jerusalém, os eventos precedentes serão inusitados. Destruição do mundo, os eventos precedentes serão
típicos. O que é inusitado? Uma coisa nova que ninguém viu. Que é uma coisa típica, já é característica. Destruição de Jerusalém. Haverá advertência antecipadamente. Destruição do mundo, não haverá advertência. Destruição de Jerusalém, o exemplo da figueira. Destruição do mundo, o exemplo do ladrão. Destruição de Jerusalém, o julgamento será local, na nação de Israel. Destruição do mundo, o julgamento será universal. Destruição de Jerusalém, sinais específicos do julgamento vindouro podem ser vistos. Destruição do mundo, nenhum sinal antecipado do fim. Destruição de Jerusalém, haverá tempo para escapar do julgamento. Como assim tempo, pastor? Quem estiver no telhado, que desça. Quem estiver na cidade, que vá para o campo. Quem estiver no campo, não venha para a cidade, dá tempo. Destruição do mundo, não haverá tempo para fogo. Destruição de Jerusalém já aconteceu. Destruição do mundo vai acontecer. Agora preste atenção. As profecias de Jesus sobre destruição de Jerusalém se cumpriram? Sim. Se aquelas se cumpriram, as do mundo não vão se cumprir? Então acenda a luz e olha para mim. Nós que temos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, precisamos ter uma convicção, uma certeza com a gente. Que convicção é essa? Aquele que falou é fiel para cumprir. Se cumpriu sobre Jerusalém, vai cumprir sobre o mundo. Mas pastor, e nós, pastor? Semana que vem eu vou trazer a narrativa do que aconteceu em 70 depois de Cristo. Vocês vão ouvir uma história narrada por um homem que estava vivo na época, um historiador judeu muito antigo, Flávio Joséfos. Ele escreveu sobre o terror dentro dos muros de Jerusalém, com o cerco de Vespasiano e a invasão de Tito. Toda vez que eu leio, eu choro, por causa do drama que é, da realidade terrível que é. O que Jesus falou cumpriu literalmente, ipsis literis, palavra por palavra, literalmente, nada fugiu. Sabe o que isso me ensina a crer? O que ele falou sobre o fim do mundo também vai se cumprir literalmente. Esse mundo vai acabar. Por isso guarde as palavras. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo desse mundo passa. E hoje existe uma geração de crentes, amantes do mundo, apaixonados do mundo, que parece que estão bêbados, embriagados com as coisas do mundo. Ama mais o mundo que o céu, ama mais as coisas terrenas que as coisas divinas. É impressionante como a igreja hoje pouco do céu tem e quase tudo da terra vive. Parece que a igreja perde o princípio do que foi profetizado na palavra. Foi profetizado nada mais, nada menos por Jesus. Meu irmão, por favor, não faz isso, já fizeram. Não faz isso comigo. Pastor, o senhor já leu o que Nostradamus profetizou? Irmão, Nostradamus é profeta de onde? Pode chamá-lo de vidente, mas Jesus é profeta. O que vale para crente não é o que Nostradamus disse, é o que Jesus disse. E não é que teve crente, irmão, que acreditava que por causa da interpretação Inca 2012 era o fim do mundo. Não é que teve crente que acreditou que na mudança de 1999 para 2000, porque os computadores estavam preparados para fazer a mudança do algoritmo, era o fim do mundo. Ei, nós da fé, a predição do fim do mundo é palavra de Jesus. Não é coisas de videntes, não é predições, não é previsões, não são predições.
vai se cumprir. Apocalipse termina ensinando: passará céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Está profetizado e vai acontecer. Por isso eu creio, mas eu creio de olho fechado. Eu creio com toda a minha fé. Ah, pastor, quais são as evidências para eu crer? As evidências é o que já aconteceu. Olha para Jerusalém. Qual pedra sobre pedra ficou naquele lugar? Você que é curioso e gosta de vir para a aula antes de ser ensinado, eu era aluno assim. Entra essa semana, vai pesquisar a descrição de Flávio José da destruição de Jerusalém. É abundante aí na internet. Você vai ficar assustado. E se já aconteceu com Jerusalém, repita comigo: vai acontecer com o mundo. Por isso não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque todas essas coisas passaram. Mas e nós, pastor? Para nós serão feitos novos céus e nova terra. Não há desespero para nós, não há angústia para nós. E para não haver desespero para outros e angústia para outros, seja você um evangelista para ganhar vidas para o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, tudo vai passar, mas a tua palavra vai se cumprir. Nós estamos começando hoje, Pai, e precisamos